prateleira, vamos destacar a trilogia Dragões de Éter, do autor Rafael Dracon. Rafael, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Você é formado em cinema. O seu gosto pelo cinema inspira a sua escrita? Sim, porque primeiro que nós viemos de uma geração que é muito visual, né? A gente, tanto como escritor como leitor, isso é uma influência inegável. E além disso, a estrutura cinematográfica de escrita, ela acaba me influenciando porque como roteirista, a gente tem o costume de fazer uma escaleta, a gente coloca o filme inteiro em descrições antes de sentar para escrever o roteiro. Então, na hora de se fazer um livro, eu também utilizo essa estrutura que eu acredito que o escritor tem que saber o final, mesmo que ao final do livro ele modifique aquele final. Mas ele pelo menos sabe para onde a história está indo e assim evita que ele se perca durante o processo criativo. Aos 22 anos, você escreveu o primeiro livro do Dragões de Éter. Como é que foi esse processo até a trilogia ser publicada? É que aos 16 anos eu comecei a rabiscar o caderno que viria a ser a Bíblia do universo Dragões de Éter, onde tem tudo. Da geografia às famílias reais e tudo que compõe o cenário. E nesse processo, durante a faculdade, que eu comecei a escrever realmente aos 22, e fui publicar aos 25 para 26 anos. Então, do processo inicial até a publicação foram 10 anos desse processo. E aí, de lá para cá, o Dragões, o primeiro livro, ele tinha uma estrutura que ele se fechava naquele livro, porque o mercado literário brasileiro é muito imprevisível. Então, você nunca sabe exatamente o que vai acontecer. E a probabilidade do Dragões de Éter ter dado errado era muito grande também, que eu era um autor de literatura fantástica e brasileiro estreante, é muita coisa, sabe, numa frase. E aí, felizmente deu certo, mas através de um processo de boca a boca que foi acontecendo entre os leitores, foi proporcionado o segundo e terceiro livro em 2010 e aí foi quando a série realmente estourou, porque foi feito o box e pôde ter um acesso maior ao público. Apesar do nome Dragões de Éter, a trilogia não se trata de dragões. Conta um pouquinho de onde é que veio esse nome. Os dragões, eles são o símbolo máximo da fantasia. Quando você pensa em literatura fantástica, a imagem do dragão é muito forte. E o éter é a quintessência, é o que te liga ao sonho. Então é uma metáfora para a frase, uma fantasia que você alcança através dos seus sonhos. Dragões de Éter. O livro Caçadores de Bruxa agora foi traduzido para o espanhol e durante a turnê de lançamento ele já atingiu o 4º lugar no top 10. Como é que você se sente com isso? O bom foi por abrir portas, né? A gente batalha tanto para conseguir ser publicado no Brasil, para você viver como escritor no Brasil. Agora, abrir portas para a literatura fantástica fora do Brasil é algo que é muito emocionante. E o legal foi ver que os jornalistas mexicanos também estavam empolgados com isso. E todos eles estavam muito empolgados também de ver isso. Um escritor latino-americano tendo essa oportunidade de expandir. Então isso foi um privilégio realmente. E tomara que seja o primeiro passo de muitos outros que possam vir. Você foi responsável pela indicação dos livros do Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo, para a Leia Brasil. Como é que você conheceu os livros? Como é que foi isso? É que eu li na versão portuguesa que existia, da CD de emergência. E aí eu insisti muito que essa série ia ser um sucesso no Brasil. E ninguém conhecia. Tanto que a Leia, ela comprou muito barato até a série, porque ela teria pago depois do Guerra dos Tronos. E foi realmente 1 ano e meio insistindo e falando para eles, isso aqui vai ser um novo sucesso no mercado editorial. Eu pedi até para eles não publicarem com as capas americanas, porque elas não falavam com o público brasileiro. Tanto que a gente tem aqui as capas francesas do artista Marc Simonetti, que fizeram o sucesso que fizeram aqui no Brasil. E aí o mundo girou até Dragões de Éter foi lançado no México. E a Random House contratou o Marc Simonetti para fazer as capas do Dragões de Éter. É muito louco como o mundo gira mesmo. E felizmente foi um sucesso que foi. A Leia cresceu rapidamente, né, em curto prazo para uma editora. Estava iniciando o processo no Brasil. E agora o próximo passo é tentar trazer o Martin, né, que eu conversei até com a agente dele em Frankfurt e eles estão colocando na agenda dele virar o Brasil em 2015. Então vamos torcer.
Você disse que tem a meta de escrever um livro por ano. O que a gente pode esperar para os próximos anos? Pois é, né? Que essa meta, ela continua tendo. É que o mercado editorial, ele tem nuances, né? E quando eu assumi como editor, isso começou a me tomar muito tempo. Até de trabalho e de preparação de originais, de trabalho com os autores, né? Para mim foi muito importante, principalmente para abrir portas para outros autores, para ajudar a editora a crescer ainda mais e para conhecer uma parte do mercado que me deu muita experiência, sabe? Uma parte que você como autor não tem acesso, a parte de bastidores, ou a relação com os livreiros e a relação de como funciona realmente você pegar um livro no original e levar numa livraria. Existe um processo muito longo que envolve muitas pessoas e muito trabalho. E aí para mim foi muito importante. Só que eu tô no momento que realmente agora, como o trabalho está feito, eu tô diminuindo a velocidade nesse processo editorial para eu poder voltar a me dedicar como escritor, que é o que eu nasci para fazer, é o que me dá felicidade, é o objetivo principal. Então agora essa meta vai continuar sendo cumprida, mas ela continua, né? Que tem livros que já estão escritos, mas é que tem que ser tudo lançado no momento certo, existe toda uma logística editorial. Para terminar, qual é o livro que não pode faltar na sua prateleira? Olha, eu sou muito apaixonado por um autor chamado Bernard Cornwell, que é um autor de fantasia, né? Ele não é nem fantasia, são romances históricos, né? Históricos de guerra. E existe uma série dele chamada Crônicas de Arthur, que ele releu o mito do rei Arthur, que começa com o Rei do Inverno, aí tem o Inimigo de Deus e tem Excalibur. E essa série mexeu muito com a minha cabeça pela maneira como ele fez, tanto que um pouco da ideia do imaginário coletivo, da releitura dos contos de fada e tal, veio do fascínio também com que eu vi como ele fez com a lenda do rei Arthur, de trazer uma imagem totalmente diferente. Então é um autor que foi muito importante para mim, que eu admiro e que eu aconselho muito. Rei do Inverno é um dos meus livros preferidos. Na prateleira de hoje nós conversamos sobre a trilogia Dragões de Éter, do autor Rafael Dracon.